Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme Corrêa, sócio fundador aqui da Digital Solvers, e hoje vou falar um pouquinho para vocês de dados e de público personalizado. Bom, isso é uma grande polêmica, né? A gente trabalha bastante com dados médicos e é muito difícil encontrar os médicos nas redes sociais, no Google. Por quê? Porque geralmente quando as empresas fazem essa campanha, elas usam algo chamado de lookalike, que é o quê? Algo parecido, né? Então, por exemplo, para o Google ou para a Meta, Facebook, Instagram, eu sou um médico. Por quê? Porque eu consumo conteúdo de saúde desde os meus 20 anos, quando eu entrei lá na indústria farmacêutica. Então, na hora que alguém vai fazer uma campanha, né, qualquer laboratório, e fala lá, eu quero públicos que tenham esse tipo de interesse. Não tem lá no Google ou na Meta o cargo médico, né, função médico. Então, eles tentam achar pessoas conforme os conteúdos que consomem nessas redes, baseados, né, nesse perfil. É o algoritmo que está tentando encontrar pessoas baseadas conforme as navegações que vão acontecendo ao longo do tempo. Isso é ruim, porque acaba queimando, né, o dinheiro de mídia dos laboratórios com pessoas que não são médicos. Eu nunca vou conseguir prescrever um produto porque eu não tenho receituário, eu não sou médico, não tem como eu prescrever um produto. Então, esse dinheiro que foi gasto para eu ver uma publicidade é um dinheiro jogado fora, no lixo. E as plataformas querem mais que você queime esse dinheiro. Quanto mais as pessoas consumirem, mais utilizarem, melhor para elas. Elas estão mostrando a sua propaganda para pessoas, mas essas pessoas nem sempre são médicos. E qual que é a solução que a gente traz para isso? É o Custom Audience, que é o quê? Nada mais é do que o público personalizado. A gente fala com bastante gente de marketing digital, da farma. Isso é algo muito comum no mercado, no varejo, por exemplo, utilizam muito essa técnica, mas a gente percebe que a indústria farma ainda está um pouco atrás na utilização desses bancos de dados. É isso que eu vou mostrar hoje para vocês. Então vamos lá. Aqui, ó, mostrando minha tela, a gente tem um serviço da Digital Solvers que chama Data to Pharma, que nada mais é do que toda a base de médicos do Brasil. Isso aqui é atualizado, né, com CFM, com KINES e com outras 60 fontes de dados. E isso a gente usa para fazer propagandas para médicos, ou a gente usa também para fazer opt-ins. Muitas vezes a gente liga em nome dessas farmacêuticas, dos nossos clientes, pedindo autorização para participar, né, de uma campanha digital. Fizemos isso já para muitos laboratórios. É um trabalho, né, de formiguinha, tem que ligar um por um, a gente grava essa ligação, tem um robozinho que liga, na hora que atende cai para um humano, esse humano vai falar no nome do laboratório, vai pedir autorização para colocar esse médico numa régua de relacionamento. Isso, então, a gente já faz há muito tempo, e o que tem dado muito certo, que é um método aqui muito mais eficaz e muito mais barato, mais rápido, é o Custom Audience. Como eu estava falando aqui, o Data to Pharma é essa base de médicos, mas a gente também consegue achar enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, né? Todos os HCPs que estão lá no KINES, a gente consegue fazer esses cruzamentos. Por quê? Porque a gente consegue saber quem que está nos estabelecimentos de saúde. A partir dali a gente consegue inferir o CPF através de um algoritmo, a gente consegue inferir o CPF e através do CPF eu consigo ir para qualquer banco de dados, fornecedores de birôs de dados e comprar essa informação. Tudo isso é consolidado no Data to Pharma e depois a gente faz essas séries de trabalhos de opt-in ou de público personalizado. Vamos falar então só de médicos aqui para ficar mais claro. Se vocês virem aqui para o datatofarma.com.br, vocês vão ter acesso a esse Power BI atualizado aqui, ó, que já está aqui na minha tela do lado, que diz que a gente tem 676 mil CPFs únicos de médicos no Brasil, que dão 755 mil CRMs. Por que tem mais CRMs do que médicos? Porque quando o médico troca de estado, ele tem que ter um outro CRM. Eu não posso ter um médico com CRM de São Paulo atendendo no Rio de Janeiro. Então, por isso, né, a gente tem aqui quase, um pouquinho menos aqui de 100 mil CRMs duplicados. Então, tem médicos que têm 6, 7 CRMs, porque eles atendem no Brasil inteiro, ou em 7 estados. Então, por isso que tem essa diferença entre CPFs e CRMs. Aqui a gente consegue inferir, né, o gênero através do nome. Eu sei que Guilherme é um nome masculino lá pela base do IBGE, e eu sei então que eu posso inferir que o Guilherme, todos os Guilhermes aqui são homens. E aqui a gente faz essa inferência de gênero.
Faixa etária, a gente consegue pegar também pelo próprio CFM, pelas APIs de birôs, conseguir saber a data de nascimento dos médicos. Isso é importante, porque quando eu vou fazer um público personalizado, dependendo da campanha, eu posso selecionar. Então, se é para uma campanha de marketing digital, eu sei que o médico até 40 anos, 50 anos, ele é muito mais propenso a acessar, né, essas plataformas, as redes sociais e tudo mais. É uma série de atributos dessa base de dados que a gente consegue usar para selecionar o público que a gente vai usar para fazer as campanhas. Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu quero, por exemplo, pegar os clínicos gerais, ou vamos pegar cardiologistas. Vamos pegar todos os cardiologistas, está dando aqui 23 mil cardiologistas. Eu quero pegar, então, até dos 30 aos 50 anos, vai dar aqui mais ou menos uns 6, 10 mil médicos, né? Que estão nessa faixa etária. E eu vou pegar aqui todos os estados. Isso aqui eu separaria, um CSV, um Excel. E esse Excel permite eu subir em várias plataformas, como Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn. Né? Todas essas plataformas permitem você subir um banco de dados para ela fazer um match, encontrar esses médicos lá dentro. E aí você vai desligar o lookalike e vai entregar propaganda para essas pessoas. É muito mais eficaz, você vai ter certeza que você está entregando para o médico. Porque eu parti de um CPF e desse CPF tem todos os e-mails, né, dessas 60 fontes de dados, a gente sobe para fazer o match. Então eu vou mostrar isso aqui funcionando, por exemplo, no Facebook aqui. Então o Facebook tem um gerenciador que serve tanto para o Facebook quanto para o Instagram. No caso aqui, vamos pegar aqui, ó, essa base de dados ativos, né, Data to Pharma. Eu subi uma base de dados de 650 lá, né, mil CPFs, que eu peguei todos os e-mails, eu não sei como essas pessoas se cadastraram dentro do Facebook, dentro do Instagram, então eu subo todos, ele vai fazer o match por e-mail e pelo primeiro nome, tem várias formas de fazer esse cruzamento, e aqui ele vai dar então que da nossa base ele encontrou 617 mil médicos. E aqui que vem um ponto muito interessante. Eu não preciso que a Digital Solvers seja a agência de vocês para fazer essa campanha. Eu posso pegar esse público, vir aqui, seleciono o público e eu compartilho, né, com o meu cliente. Ó, eu quero que o laboratório XPTO possa fazer propagandas. Então, primeira coisa, a gente não está infringindo a LGPD. Eu usei os dados para encontrar os médicos, ele não está me dizendo aqui qual que é o CRM, qual que é o CPF, não está me dizendo nada. Ele está dizendo só que ele achou 617 mil médicos. Né? E desses 617 mil médicos eu empresto para você essa audiência para você fazer sua campanha. Não necessariamente vocês precisam fazer essa campanha com a gente, você pode fazer com a sua agência. Então eu vou aqui, clico e compartilho essa audiência com a sua agência. E sua agência vai rodar as campanhas, os dark posts para esses médicos. Então, isso a gente faz para vários laboratórios, né? Tem uma série aqui que a gente pode mostrar. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, né? Dentro do gerenciador de negócios da Meta, que é tanto para Facebook quanto para Instagram. A gente sobe esse público aqui, né? Tem aqui, ó, públicos personalizados, né? Se eu quiser criar um público, eu venho aqui, ó, público personalizado. Eu vou falar que eu quero subir uma lista e vou avançar. Ele vai me falar qual que é o modelo, qual que é o match que eu posso fazer, ó. Posso subir e-mail, posso subir por telefone. Tem os campos que são válidos, né? Telefone a gente sabe que muda. Hoje esse número é meu, amanhã já não é mais meu. Então não é uma chave muito apropriada para pegar médicos. Mas e-mail, por exemplo, se eu sei que, né, meu e-mail é aquele, nunca vai ser de outra pessoa esse e-mail, né? Eu posso cancelar ele, mas não transferir para outra pessoa. Então o e-mail é uma chave importante para fazer esse match. E aqui ele já dá, né, algumas dicas de que eu posso subir isso em TXT, em CSV, e eu vou avançando, ele vai me pedir aqui a lista que eu arrasto para cá e ele vai, né, depois fazer esse cruzamento. E depois que ele processa tudo isso, demora algumas horinhas, ele vai te dar qual que foi o público encontrado. Então aqui no caso dessa base de endocrinologistas, a gente tem 6.700 endocrinologistas em determinadas regiões que foram encontrados para fazer a campanha de um determinado cliente. E então eu venho aqui, clico nesse público e compartilho isso, né, ó. Eu posso compartilhar isso com os nossos clientes para vocês fazerem aí as suas campanhas. Isso aqui a gente consegue fazer no TikTok, no LinkedIn,
em várias plataformas, né? Vou mostrar também aqui como que a gente faz isso no Google. Aqui eu mostrei o Data to Pharma, mesma coisa. Então, no caso aqui, ó, são gastros. Eu subi uma base e ele está dizendo, ó, que ele encontrou de 2.500 a 4.000 pessoas com aqueles, né, que deu match, por exemplo, aqui acho que foi o caso e-mails. E aí ele está me dizendo, ó, que eu posso fazer pesquisa, né? O que é a plataforma de pesquisa? É o Google Pesquisa, o Search. Quando você entra lá no Google, na página do Google para fazer uma procura, eu posso saber que esses 4.100 médicos que estão aqui nessa base, entregar uma propaganda para ele aqui, na hora que ele for pesquisar no Google. Eu posso entregar, quando esses médicos acessarem o YouTube, também, ó, ele encontrou 4.000 desses médicos que estão lá no YouTube. Então, conforme ele está lá no YouTube, vai aparecer uma propaganda que pode ser a sua propaganda, ou a propaganda de um laboratório, né, de um cliente que queira falar com médicos. E a mesma coisa aqui para display, né? Display é aquelas telinhas, aquelas propagandas que aparecem ao lado aqui dos buscadores e de outras plataformas. E no caso aqui Gmail, eu também posso entregar uma propaganda para esses médicos dentro do Gmail. Lógico, é menor porque desses 4.100 médicos, 2.500 estão no Gmail. Então eu posso fazer que chegue um e-mail, um anúncio lá em cima dentro do Gmail para esses médicos. A gente vai detalhar um pouquinho mais para frente aqui qual que é o tipo de campanha que eu entrego para esses médicos lá dentro. Eu posso fazer, né, uma campanha falando de um laboratório, uma marca institucional, não necessariamente falar de um produto, mas eu poderia também aqui fazer uma propaganda de um produto farmacêutico. Por quê? Porque eu estou entregando para o médico, não é... Essa propaganda não vai ser visível para todo mundo, vai entregar para aquele público que eu selecionei aqui. E aí tem vários formatos, né? Cada plataforma vai ter um formato. Então você tem lá no Instagram, você tem o Stories, você tem um post normal, tem várias formas e formatos, carrossel, tem vários formatos para vocês entregarem essa campanha, e é isso que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente.